escrita especificamente para essa época. Não são novas as lições dadas ao príncipe, e a sua teoria é a do bom senso realístico. Assim, Maquiavel permanece um humanista. Então, Maquiavel desloca o eixo da filosofia política do campo da destinação divina, né, para o campo da ação humana. O adjetivo maquiavélico, como a gente já havia falado, imputado pela Igreja a tudo aquilo que lhe seja contrário ou ruim, na verdade revela o preconceito para com a visão do mundo realista, como foi o caso da renascentista, que não se pauta por uma metafísica teológica. Além disso, o Renascimento, não se valendo das categorias teológicas então consolidadas, busca sua inspiração filosófica e também política e jurídica na tradição greco-romana. Também Maquiavel, no seu discurso sobre a primeira década do Tito Livio, põe-se a resgatar na experiência política e jurídica romana subsídios para a reflexão moderna. Então, Maquiavel vai buscar lá na tradição greco-romana alguns subsídios para as questões jurídicas da filosofia, das questões filosóficas jurídicas para a época. Né? Então, segundo Maquiavel, ele vai dizer assim, em Tito Livio: vejo que nos litígios civis que surgem entre cidadãos, Tito Livio, vejo que nos litígios civis que surgem entre os cidadãos, ou nas doenças nas quais os homens incorrem, sempre se pode recorrer a julgamentos ou remédios que pelos mais antigos foram proferidos ou ordenados, porque as leis civis nada mais são que sentenças proferidas pelos antigos júris consultos. Sentenças que, ordenadas, ensinam nossos jurisconsultos a julgar. E a medicina ainda não vai além das experiências feitas pelos antigos médicos, que servem de fundamento aos juízos dos médicos do presente. Então, sendo assim, Maquiavel, resgatando a tradição clássica e trazendo a filosofia para o campo da política, procede a um deslocamento do campo teológico, até então presente de maneira incontrastável na forma de entender as questões jurídico-políticas. É certo que sua tentativa de aconselhar o governante a manter a ordem e o poder lança germes para uma futura tradição absolutista, que é o pensamento político de Hobbes. Então, Maquiavel inspira digamos que Maquiavel seja um dos principais influenciadores do pensamento absolutista de Hobbes. Mas seu propósito, pelo contrário, ainda está no contexto humanístico, do humanismo e do renascimento. A ordem social e o bom governo são seus horizontes, mas os meios, ao invés de teológicos, são humanamente realistas. Então, Maquiavel pode parecer um absolutista, mas ele é entendido como humanista dentro do Renascimento. O absolutismo representa uma resolução político-jurídica original lastreada em uma longa trajetória histórico-filosófica. A noção de que o poder humano é derivado do poder divino volta à carga, lá no absolutismo. Então, Maquiavel não tem esse traço absolutista, de que existe um poder divino, que o poder do governante se emana de Deus. Por isso ele não é absolutista, por isso ele é humanista, certo? Que mais sobre Maquiavel? Então, passando aqui as questões do príncipe. Então, o príncipe nada mais é como um guia de como chegar ao poder e se manter nele. Então, o príncipe, Maquiavel escreve o príncipe como esse guia, de fazer com que o governante, né, o príncipe, o governo mantenha-se no poder, de qualquer forma. Por isso que ele vai colocar a questão dos fins justificam os meios. A obra não busca um ideal como deveria ser, mas trata do real como realmente é. E não só dita os caminhos, como também os exemplifica. Se vocês pegarem o Príncipe, a obra O Príncipe, para ler, vocês vão perceber que ele vai escrevendo de uma forma com exemplificações, para que, de fato, como se fosse uma receita, para que o governante que está ali
lendo aquele tratado, né, entenda que são orientações para ele se manter no governo. É repleta de exemplos atuais para a época, de como se deve e não deve agir, se tornando um escrito essencialmente comparativo. As questões da fortuna e da virtude. Então, a virtude no grego, é essencial para o príncipe. Então, os príncipes de virtude são governantes especiais, capazes de realizar grandes obras e provocar mudanças na história. Aquele que é capaz de perceber o jogo de forças da política, para então agir com energia a fim de conquistar e manter o poder. Então, a virtude são capacidades, são habilidades que o governante possui, que o príncipe possui, e aí vocês podem dar uma lida no príncipe, quais virtudes seriam essas, que fazem com que o príncipe se mantenha no poder. E a fortuna nada mais é do que o destino. E aqui tem a figura, né, da roda da fortuna. Por que é fortuna? Aqui se chamava fortuna, essa roda aqui. Tipo aquela roda-roda, aquele rolê entrando, né, do programa. Então, tinha uma roda, parecido mesmo com aquela roda, uma roda da fortuna. E aqui, ou o destino estaria favorável, ou o destino estaria ruim para o príncipe, né? Ou para a sociedade também. Então, a deusa romana chamada Fortuna, aqui a deusa, essa mulher aqui que está movendo a roda, representa a abundância, mas também é aquela que move a roda da sorte. Então, é necessário que o príncipe, né, para Maquiavel, se aproveite dos momentos importantes os momentos de sucesso que a fortuna vai trazer, que a deusa vai trazer, a deusa fortuna vai trazer. Então o Maquiavel vai dizer que o príncipe tem que aproveitar desses momentos de fortuna para que a sociedade que ele está governando seja bem sucedida e que ele consiga se manter no poder. Especificamente representa a ocasião, acaso ou sorte, né? Então a fortuna especificamente se caracteriza ou representa ou é definida pelas essas questões da ocasião, acaso ou sorte. Então, para Maquiavel, fazer política depende da virtude do príncipe e principalmente da fortuna, da ocasião. Então, ele tem que agir de acordo com a ocasião, não de acordo com a sociedade, mas com a ocasião que tomar as decisões de acordo com a ocasião que está sendo colocada ali para ele. Para agir bem, o príncipe não deve deixar escapar a ocasião oportuna, porque senão há uma decadência do seu governo. Lembre-se que a roda da fortuna está sempre girando, certo? Então terá momentos nesse governo que serão ruins, e aí o príncipe deverá agir conforme a ocasião ou a sorte. Esse príncipe, para Maquiavel, ele possui autonomia de acordo com a fortuna. Então, por isso que ele age de acordo com a fortuna, porque ele tem autonomia política. Então, existe uma separação entre ética e política para o príncipe. Então, ele age conforme a ocasião que está sendo apresentada e não conforme a ética, né? Maquiavel é considerado o fundador do pensamento político moderno. Conclui que havia um abismo entre o ideal e o real na atividade política. Então era necessário agir de acordo com a realidade e não com o ideal que estava sendo buscado, certo? A função da política era, portanto, a manutenção do poder do Estado. Despida de decisões morais éticas, a atividade política deveria atender à própria lógica do poder e não às lógicas ético-morais, certo? Então, Maquiavel vai entender que é necessário agir de acordo com a realidade. Ele é realístico, lembra? E humanista. Então, ele vai entender que o príncipe, para que ele se mantenha no poder, lembre-se, o príncipe tem que se manter no poder para Maquiavel.
para que ele se mantenha no poder, mas ele não é absolutista, porque o absolutismo, qual é o principal traço? O poder é dado pelo divino. Ele não é absolutista, ele é realista. O príncipe deve agir conforme a realidade e não com o ideal, não com aquilo que pode vir a acontecer. Ele não pode sonhar com o que pode acontecer, mas ele deve agir conforme a realidade apresentada. Então, a política de Maquiavel é realista, se baseia como o homem age de fato. Realismo não interpretado como resignação, mas como lógica de que para mudar a realidade é preciso antes compreendê-la para depois operar sobre ela. Então é necessário compreender o fato para poder tomar a ação. Ele é utilitarista, é uma teoria voltada para a ação eficaz e imediata, e não utópico. Por exemplo, ele não faz propostas para que um dia possa acontecer, mas para que o príncipe tome a ação e seja eficaz. Então, trata-se do começo da ciência política, o Maquiavel, desvinculada da religião e da ética pessoal, entendida como disciplina autônoma, examinando as especificidades próprias da ciência política. Então, vamos passar para a questão dos polêmica, né, do Maquiavel. Os fins justificam os meios? Para Maquiavel, não eram os princípios morais que contavam, mas sim os resultados da ação do príncipe. Então, não eram os princípios morais que contavam para a ação do príncipe, mas sim a ação que ele tomaria perante o fato que ele deveria resolver. Faça, pois, o príncipe, segundo Maquiavel, tudo para alcançar e manter o poder. Os meios de que se valer sempre serão julgados honrosos e louvados por todos, porque o vulgo atenta sempre para aquilo que parece ser e para os resultados. Ascender o principado pelo crime e assassinato era igualmente plausível segundo tal lógica. Em que sentido? Porque deveria preservar a nação que ele estava governando. Então, ele tomar, por exemplo, um outro território por meio de crimes e assassinatos, para Maquiavel seria plausível, porque ele ascenderia ao poder e ainda assim estaria, por exemplo, mantendo a segurança da sua nação, assim como em uma guerra. O príncipe poderia matar outras nações para manter a sua nação em segurança. Um exemplo dessa questão do príncipe o príncipe deve ser amado ou temido. Para Maquiavel, ele vai dizer assim: é muito mais seguro ser temido que amado, quando se haja de optar por uma das alternativas. E os homens receiam menos ofender aquele que se faz amar do que aquele que se faz temer. O amor mantém-se vinculado à gratidão. E esse vínculo, por serem míseros os homens, rompem-o toda ocasião conveniente, ao passo que o temor é mantido pelo receio dos castigos e jamais faz com que te abandonem, certo? Então, a atualidade do pensamento político de Maquiavel. A interpretação dos conselhos maquiavelanos não pode ser literal, certo? O pensamento de Maquiavel continua presente nos dias de hoje, porém com clara adaptação à política atual. O príncipe hoje é todo aquele que detém o poder executivo em qualquer dos escalões, quer seja no espaço público ou na área privada. Príncipe é todo aquele que conquistou, de alguma forma, autoridade legítima sobre outros seres humanos. Para Maquiavel, a ética política é inconciliável com a ética cristã. Não tem como conciliar. Ou você age conforme os meios, ou você age conforme a ética cristã. O maior dever do príncipe é manter o governo, mesmo que para isso seja necessário contrariar a fé, a religião e as regras morais. O príncipe não precisa ser piedoso, fiel, religioso, basta que aparentemente possua essas qualidades. E aí a gente ultimamente tem visto muito isso, né? O príncipe agindo
os príncipes, né, que governam principalmente o nosso país, e outros países também, agindo conforme a sua vontade para se manter no poder, certo? E não manter a nação, porque em Maquiavel, uma das orientações de Maquiavel é que o príncipe, além de se manter no poder, ele tem que manter a segurança da nação. Alguns príncipes só querem se manter no poder. E aí se travestem dessa aparência de piedoso, fiel e religioso. Exortação para que a Itália fosse recobrada dos bárbaros e liberdade. O príncipe é dedicado à família Médici, a mesma que havia exilado Maquiavel, mas segundo este, a única capaz de unificar a Itália pela força política que continha. O livro finaliza com um apelo por um príncipe vindo daquela casa, da casa Médici. No entanto, os Médici ignoraram as recomendações da obra. As contribuições de Maquiavel foram determinantes para toda a política posterior, mas a Itália só unificou-se tardiamente no século XIX. Então, finalizo aqui as questões do príncipe e do renascimento em Maquiavel, as questões filosóficas jurídicas que Maquiavel trouxe enquanto contribuição, que foram as questões do príncipe, da virtude e da fortuna, e de agir conforme a situação realística da ação, do fato, certo? Então, são essas as contribuições que Maquiavel trouxe para o pensamento jurisfilosófico e nas questões de justiça e poder. E aí, na próxima aula, né, que logo se segue, serão as questões, as principais questões sobre os contratualistas, Hobbes, Locke e Rousseau.